aí galera do canal Oi Oi Oi, estou pronta aqui para mais um vídeo neste canal e hoje é dia de celebrar a vida e obra de Ziggy Stardust. Oi? Ou David Bowie. Pelo menos eu adoro. Como queira, David Bowie, que passou por diversas fases em sua carreira dentro do rock and roll, é tema do vídeo de hoje. E vamos lá começar, né? O David Bowie, um dos grandes nomes do rock and roll, ele nasceu em 1947, morreu em 2016, e ele nasceu, né, os primeiros anos de David Bowie, ele passou no bairro de Brixton, é um bairro londrino, Brixton. E os seus pais eram Margaret Mary, o apelido dela era Peggy. A Margaret Mary tinha descendência irlandesa e o pai de David Bowie era o Haywood Stanton. O Haywood Stanton, ele era oficial de promoções da Barnardos. A Barnardos era uma loja beneficente e o dinheiro da Barnardos, né, parte do dinheiro da Barnardos ou todo o dinheiro da Barnardos vai porque a Barnardos ainda existe. A Barnardos é uma instituição de caridade que ajuda crianças, tá? Na Inglaterra é muito comum ter essas lojas beneficentes. Na cidade do Shakespeare, né, onde o Shakespeare nasceu, eu visitei lá em 2016, é muito comum as instituições terem essas lojas beneficentes. A Oxfam, Greenpeace, outros tipos de instituições têm brechós, tipo bazares, que parte do dinheiro vai para as instituições, tá? Bom, e continuando aqui, em 1953 eles mudam de bairro, eles vão para o bairro de Bromley, mas assim, David Bowie já cantava na escola, tal. E nessa escola no bairro de Bromley, ele foi admitido para cantar no coral da escola, né? Os professores lá gostavam muito do David Bowie cantando na escola. As influências musicais do David Bowie até então, o David Bowie garoto, eram o The Platters, o Fats Domino, o Elvis, o Little Richard. Porra! Tudo isso? E ele começou a frequentar apresentações de skiffle. Eu falo do skiffle, acho que no vídeo dos Beatles eu explico mais ou menos o que era o skiffle. Skiffle era tipo uma batida de blues, alguma coisa assim. O tal do blues britânico, que eu falei no vídeo do ano passado. No vídeo do ano passado não, no vídeo passado, né, sobre rock and roll dos anos 70, eu falo do skiffle, né, mas nesse vídeo dos Beatles eu falo que o skiffle, eles usavam panela para tocar, lata, aquilo que tivesse à mão e poderia virar um instrumento musical. Muito bem, o Bowie, ele fez curso técnico em arte gráfica, né, design gráfico. Então, ele era aquele cara que o tio tinha uma loja. Ah, faz um panfleto pra mim aí, sobrinho. Sim, aí o David Bowie era esse tipo de pessoa, né? Ele sabia das fontes, né? Fonte, não foi preciso. Então, ele fez, né? Ele estudou artes gráficas. Nos anos 60, o David Bowie, ele tinha um meio-irmão, ele tinha um irmão por parte de mãe, e através desse irmão, né, através desse meio-irmão, ele foi apresentado ao jazz. Aí, com isso,
a mãe do David Bowie presenteia ele com um sax. Isso lá para os meados de 1962, ele ganha um sax de presente e também nesse mesmo ano, ele começa a receber lição do músico do bairro, lá onde ele estava morando, lições de sax. E neste mesmo ano também, um ano movimentado para David Bowie, diga-se de passagem, ele briga na escola e dessa briga ele recebe um soco no olho. Falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes de falar de você. E é por isso, né, por causa desse soco no olho, ele acaba tendo, né, ele faz um tratamento, mas ele acaba ficando com uma pupila dilatada e a outra não. Por isso que o David Bowie tinha uma pupila sempre dilatada e a outra era normal. Foi por causa de um soco no olho que um amigo dele de escola deu por causa de uma namoradinha, tá? Então, isso faz com que David Bowie fique permanentemente com uma pupila dilatada. Bom, o Bowie, né, o David Bowie, ele formou a primeira banda dele aos 15 anos. A banda chamava Conrads. Os Conrads, eles tocavam em festas, em casamentos, em quermesses locais, tal. Aí o David Bowie tomou muito gosto, assim, por tocar rock and roll, tal, né? E ele foi passando por outras bandas. Ele passou por uma banda também chamada King Buzz, alguma coisa desse tipo. Foi aí que ele teve a confirmação de que ele falou para os pais: olha, eu vou ser um astro do rock. Aplausos. Mais alto. Vocês queiram, vocês não queiram, eu vou ser um astro do rock. Mas enquanto ser astro do rock não acontecia, ele trabalhava fazendo bicos assim como eletricista também. Ai, ai. Mas uma outra coisa que chama atenção aqui em David Bowie é que ele estava insatisfeito. Enquanto ele fazia os bicos dele como eletricista, ele tocava nas bandas. Só que aí ele sentia também que os amigos de banda dele não tinham o mesmo comprometimento dele em ser um astro de rock, ficar famoso tocando rock, né? O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Bom, diga-se de passagem aqui, falando em comprometimento, David Bowie caprica, né? David Bowie nasceu em 8 de janeiro de 47, nato típico capricorniano, focado no trabalho. Então aqui, David Bowie estava focado no trabalho de ser um astro do rock, tá? Há que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. E enquanto isso não acontecia, ele estava trabalhando como eletricista, auxiliar de eletricista, até que um dia ele resolve mandar uma carta para um comerciante muito bem sucedido do Reino Unido. Ele era comerciante no ramo de máquinas de lavar. Aí ele mandou uma carta para esse cara chamado John Bloom, que era o comerciante de máquinas de lavar. Né? Um grande comerciante, acho que o maior comerciante de Londres, algo assim, do Reino Unido. Ele manda, mas aí o John Bloom falou assim: ó, querido, não vou ser seu empresário, né? Não vou ser seu empresário, mas eu tenho um amigo, né? Esse John Bloom encaminha uma carta para um amigo chamado Leslie. Aí foi com esse tal de Leslie que David Bowie começou a ter, né, uma carreira musical, vamos dizer assim. Aí ele passou por mais outras bandas, tá? E enquanto ele teve passagem por essas outras bandas, depois da
da King Buzz. Ele passou por outras bandas, aí depois da passagem, enquanto ele estava passando por essas bandas, ele resolve estudar artes dramáticas, especialmente teatro performático, tá? David Bowie estudou teatro performático, mímica e comédia dell'arte. Então, isso fez com que aumentasse o fascínio de David Bowie para o que era bizarro, para o que era diferentão. Aqui, falando astrologicamente, fascínio pelo bizarro, pelo diferentão, algum ascendente em aquário, vários planetas em aquário também. Então, David Bowie, capricorniano, com ascendente em aquário, planetas em aquário, que aquário gosta de ser diferentão. Então, ele já tinha esse empresário aí, o Leslie, estava tentando engrenar a carreira dele no rock and roll. Aí ele parou de fazer trabalhos assim como auxiliar de eletricista e focou os trabalhos em ele fazia trabalhos publicitários, tá? Enquanto ele estava estudando artes dramáticas e também tocava em outras bandas. Em 1969, a oportunidade de David Bowie mostrar ao que veio chegou. Em 1969, ele lançou um média-metragem foi lançado, né, um média-metragem para promover o David Bowie, chamado Space Oddity, alguma coisa assim. O David Bowie compôs Space Oddity, que tinha tudo a ver com a ida do homem para a Lua, né? A ida do homem para a Lua, ainda quando David Bowie compôs Space Oddity, não tinha acontecido ainda, mas era fato confirmado que estavam trabalhando aí, né, para o homem ir para a Lua. Você chegou ao seu destino. Então, o empresário aí do David Bowie, ele falou assim, não, é melhor você pegar, você deixa, a gente faz as coisas aqui, mas deixa o lançamento de Space Oddity para depois de julho, né? Já a data confirmada, né? O homem pisou na Lua, acho que dia 20 de julho, alguma coisa assim, 20 de julho de 69, então lançaram Space Oddity. Algumas semanas depois do homem ir para a Lua, talvez isso, 1 semana, 2 semanas depois, foi o lançamento de Space Oddity, depois do homem ir para a Lua, e Space Oddity, a música, ficou em 5º lugar nas paradas britânicas. Então aqui a gente já tem mais ou menos a primeira fase camaleônica de David Bowie. A primeira fase camaleônica de David Bowie foi Ziggy Stardust. Aliás, gente, essas fases, né, camaleônicas em que David Bowie muda de roupagem, digamos até personalidade, tá? Ele muda de roupagem e personalidade. Quem foi muito influenciada por isso daqui? Madonna. Então, aqui, a primeira fase de David Bowie foi Ziggy Stardust, tá? Aqui, nessa primeira fase dele, ele se apresentava maquiado, com os cabelos vermelhos, tá? Nos cabelos vermelhos, nos primeiros anos da década de 70, aqui inaugurando o estilo glam rock, tá? Aqui também o David Bowie, né, como Ziggy Stardust, ele fez uma colaboração para o álbum solo de Lou Reed. E aqui também, gente, podemos constatar que antes David Bowie estava com bandas, né? Mas como ele era assim muito um cara muito inventivo, gostava das coisas diferentes e tal, então
Aqui ele ficou melhor trabalhando sozinho, sem banda. Na dele, o estilo dele, né? Então, aqui a primeira fase, como Ziggy Stardust, ele fez colaboração com Lou Reed e gravou também os álbuns The Man Who Sold the World, The Man Who Sold the World e Aladdin Sane. Isso como a fase Ziggy Stardust. Depois disso, da fase Ziggy Stardust, de alcançar um sucesso nas paradas britânicas, ele se mudou para os Estados Unidos em 1974. Aí lá, ele lançou o álbum Diamond Dogs. Em 1975, ele lançou o álbum Young Americans e a música Fame, né, que está no álbum Young Americans. E algumas músicas do álbum Young Americans foram coescritas juntamente com John Lennon, tá? O álbum Young Americans foi o primeiro a ficar no topo das paradas, tanto das paradas britânicas como das paradas americanas. Mas aí é neste tempo também que David Bowie ele começa a ficar muito viciadão, tá? Me deram um negócio esquisito pra tomar. De tirar o pó da mesa, tipo isso, tá? Logo depois disso, assim, ele não conseguiu fazer tantos trabalhos expressivos por causa do vício dele. Aí ele resolve, em 1976, se mudar para a Suíça, tá? Mas ainda ele não tinha abandonado o vício, né? Não tinha conseguido parar de tirar o pó da mesa, o David Bowie. E lá na Suíça, ele começa a pintar quadros, tá? Ele começa a pintar quadros, comercializar os quadros dele e tal. E numa dessas ele vai para Berlim para fazer uma visita. Então ele começa também a comercializar os quadros deles, comprar quadros de outros artistas contemporâneos. E também lá em Berlim ele vai se aperfeiçoando também em música clássica e literatura. Aí, para não ficar nesse vai e vem entre Suíça, Berlim, Suíça, Alemanha, Alemanha, Suíça, então ele decide se mudar de vez para Berlim. Aí lá em Berlim ele começa a trabalhar com o produtor Brian Eno. O Brian Eno trabalhou, né, como produtor para bandas como Talking Heads, o U2 e para músicos como a Laurie Anderson. A Laurie Anderson, se não me engano, acho que ela é americana, ela é britânica. Ela toca músicas assim bastante alternativas. E também o Brian Eno foi produtor do músico Brian Ferry quando o Brian Ferry tinha saído já do Roxy Music, tá? Em Berlim, o David Bowie dividiu um apartamento com o Iggy Pop e lá ele teve 3 álbuns lançados, tá? O Iggy Pop lançou 3 álbuns e desses 3 álbuns que o Iggy Pop lançou, teve contribuições musicais, né? Composições feitas pelo David Bowie. Da fase Berlim de David Bowie, vamos destacar aqui a música Sound and Vision e a música Heroes, tá? Ambos de 1977. Em 1980, o David Bowie, acho que ele ainda estava lá em Berlim, ele lança a canção Ashes to Ashes. Em 1981, ele se encontra com a banda Queen. Aí ele canta junto com a banda Queen a música Under Pressure. E ainda em 1981, ele faz uma participação no filme da Christiane F., tá?
que no filme da Christiane F., a personagem Christiane F., todo mundo da minha geração leu o livro de Christiane F., aos 13, drogada. Não teve da minha geração quem não tivesse lido Christiane F. Aí no livro de Christiane F., ela diz que costumava ir numa boate em Berlim chamada Sound, boate essa que David Bowie aparecia vezes por lá cantando. Então, aí David Bowie faz uma participação no filme sobre a vida aí de Christiane F. Muito bem. Em 1983, acho que, não sei se ele voltou a morar nos Estados Unidos ou no Reino Unido, em 1983 ele atinge a popularidade com o disco Let's Dance. E também, nesse disco Let's Dance, tem as músicas Modern Love e China Girl. Em 1984, ele lança o álbum Tonight e a faixa título, né, desse álbum, Tonight, ele canta junto com Tina Turner. No ano seguinte, 85, David Bowie, ele participa do show do Live Aid em prol da Etiópia e, nesse mesmo ano, ele gravou um clipe com Mick Jagger, a música Dancing in the Street. Dancing in the Street foi sucesso em 1964 com o grupo Martha e the Vandellas, tá? O grupo americano Martha e the Vandellas. E assim vamos nos encaminhando para a fase Tin Machine, por volta aí, final dos anos 80 e início dos anos 90. Nesse fim de década, né, de 80, início da década de 90, o David Bowie ele se junta aos músicos Reeves Gabrels, Tony Salles e Hunt Salles para formar a banda Tin Machine. As letras da banda Tin Machine eram letras mais politizadas, né? Falavam sobre o crescimento do neonazismo e tal. E enquanto Tin Machine estava trabalhando no segundo álbum, né, no segundo disco da banda, o David Bowie aproveitou um tempinho para realizar uma turnê solo, tá? Uma turnê de nome chamada Sound and Vision. E essa turnê, Sound and Vision, em 1990 ou 1991, passou no Rio de Janeiro e em São Paulo, tá? Entre 1992 e 1999, David Bowie passou por uma fase eletrônica e a última fase de David Bowie, de 1999 até 2012, foi a fase Bowie neoclássico, tá? O último álbum do David Bowie foi o Black Star, que fala, né, sobre a doença dele, que o David Bowie ele faleceu de câncer, se não me engano, câncer no fígado, que ele faleceu nesse álbum Black Star, que foi lançado semanas antes dele vir a falecer em 2016. O David Bowie faleceu em 10 de janeiro de 2016, 2 dias depois de completar, acredito eu, deixa eu ver, 69, 68, porque o David Bowie nasceu no mesmo ano do meu pai, 68 anos, alguma coisa assim, ou 69 anos, bom, enfim. E o David Bowie, né, como ele estudou artes dramáticas... Mamãezinha, mamãezinha... O David Bowie atuou em diversos filmes, gente. Os mais famosos que eu vou citar aqui, também talvez os que eu mais goste. Bom, eu vou citar aqui The Hunger, que é Fome de Viver, onde ele vive um vampiro. Nesse filme, The Hunger, tem as atrizes Susan Sarandon
e Catherine Deneuve, presentes nesse filme The Hunger. E também esse filme The Hunger conta com a trilha sonora do grupo Bauhaus, do estilo gótico, tá? The Hunger. Labirinto, a magia do tempo. Sessão da tarde, né? De vez em quando passava aí Labirinto, a magia do tempo. Aqui em Labirinto, a magia do tempo, David Bowie interpretou Jared, o rei dos duendes, tá? Tem outro filme também em que ele interpreta um soldado que está preso numa espécie de campo de prisioneiros no Japão. Não me recordo agora o nome do filme inteiro para falar para vocês. Eu também esqueço, mas enfim. E ele também interpretou Pôncio Pilatos no filme A Última Tentação de Cristo, tá, gente? E a vida pessoal de David Bowie? Bom, David Bowie foi casado 2 vezes, tá? No final, acho que no final dos anos 60, né, entre 69 e 70, o David Bowie casou-se com Angela Burnett, tá? Ele teve um filho com a Angela, o Duncan Jones, nascido em 1971. O Duncan Jones, se não me engano, ele é cineasta britânico. E depois, aí ele se separou da Angela em 1980, alguma coisa assim. Ele se separou da Angela. 10 anos depois, ele se casou com a modelo somaliana Iman. E com a Iman, ele teve uma filha chamada Alexandria, tá? David Bowie não era um homem de banda, né? Ele tinha o método de trabalho dele, então ele era um homem que não cabia em banda. Mas ele sempre colaborava com os artistas. Ele estava sempre colaborando, fazendo dueto, né? Ele fez um dueto com a Tina Turner, ele colaborou com o Queen na música Under Pressure, ele colaborou com Mick Jagger, fez parceria com Iggy Pop e também fez parceria com Trent Reznor na música Afraid of Americans. O Trent Reznor, vocalista do grupo Nine Inch Nails, tá, gente? E é isso daí. Foi uma vida bastante profícua, né? Ele fez bastante coisa aí, o David Bowie, durante a sua carreira. E estamos aqui para celebrar, né? Celebramos aqui a vida e carreira de David Bowie. Para o próximo vídeo, eu vou falar sobre o rock Brasil nos anos 80. Se nos anos 70 o rock Brasil foi experimental, nos anos 80 houve a apoteose do rock brasileiro. Então, é esse o tema do próximo vídeo. E se você gostou deste vídeo aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho da notificação para se inscrever, aí você não perde mais vídeos. E tem o @canal Oioioi também, gente. Segue a gente lá. E é isso daí. Um beijo pra vocês. Fui.